Paulo Ribas. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu sei que dezembro é um mês difícil da gente se reunir, cheio de eventos, de família, de empresa, de escola. Então eu queria primeiro agradecer vocês de estarem aqui nesse dia com a gente para trocar essa experiência que nós vamos ter hoje sobre a história de São Paulo. Tá? Eu queria falar primeiro um pouquinho aqui de onde surgiu essa ideia. Há muito tempo eu tenho muito interesse sobre história, leio muito sobre história, eu vou a museus, e principalmente da história de São Paulo, da onde a gente nasceu e viveu, ou quem mora aqui, né? Que é muito pouco explicado nas escolas, e a gente fica meio sem saber exatamente qual que é a origem nossa da fundação da cidade, de toda a história, né? Isso, não sei se nasceu comigo, ou foi crescendo, porque quando era criança, obviamente, eu não gostava de história, eu fui começar a gostar mais, ficando mais velho, mas eu tenho um encontro a cada 2 ou 3 meses com um primo meu, que infelizmente não está aqui hoje, que é o José Dalmo, para falar sobre a origem dos Ribas, né? Meu sobrenome é Ribas. E nessas conversas, nós vimos que os Ribas tem muito a ver com a história de São Paulo, né? E nessas conversas em que ele conhece muito da história, ele foi explicando da história de São Paulo com a família, onde que a família se interagia com a cidade, e foi crescendo esse interesse meu. Eu comecei a ler muito, a gente vai muito lá no centro, conhecer os pontos históricos, vídeos de YouTube de historiadores, né? E foi aumentando esse interesse meu pela história. Junto com isso, eu percebi que muita gente que eu conversava não conhecia muito da história de São Paulo, tinha algumas ideias que não eram certas sobre São Paulo. Eu vou fazer um pequeno parênteses aqui. Vocês estão vendo que tem umas cervejas aqui, não tem nada a ver com a história, mas tem a ver com a história, né? Para quem não sabe, eu sou um cervejeiro profissional. Profissional não? Pode ser profissional, né? Nós vendemos a cerveja, né? Artesanal. Mas para ver como a história está embutida dentro da gente, o nome da cervejaria, que meu irmão é sócio, o Alexandre, né, é Não do Produto. Ele está no brasão da cidade de São Paulo, que é Não Sou Conduzido, Conduzo. E cada rótulo nosso, ele tem um personagem da história de São Paulo. Então tem aqui, no fundo, a bandeira de São Paulo, tem o Bandeirante, o Soldado da Revolução, o Luiz Gama, o garimpeiro. Para quem não sabe, o primeiro garimpo do Brasil foi no Pico de Jaraguá, que foi aqui em São Paulo. A história está dentro da gente, mesmo nos hobbies que a gente pratica, a gente acabou misturando a história com cerveja. A ideia desse grupo, Descobrindo São Paulo, a missão nossa é difundir a história de São Paulo da maneira mais rica e sem ser um tema de escola, né? Um tema gostoso. E a ideia surgiu juntar cerveja, um ambiente gostoso, amigos, para poder falar um pouco, beber direto da fonte de alguma pessoa que conheça bem de história. Quando eu tive essa ideia, já faz mais de 10 anos, você vê como eu procrastinei essa ideia, era juntar justamente isso, não fazer algo acadêmico. É misturar um ambiente com restaurante, com cerveja, com comida, com amigos, né? Eu comecei a conversar isso com o Gui há um pouco tempo, o Gui está me ajudando muito, o Gui também é um apaixonado pela história, né? E nós começamos a formatar esse grupo, que hoje é o primeiro encontro que nós temos aqui pela frente, né? Espero que vocês gostem do que nós vamos fazer, que nós vamos apresentar. O formato é fazer a cada 2 ou 3 meses esse encontro para quem se interessa, né? E o primeiro tema de hoje é Fundação da cidade de São Paulo, da escolha do local aos primeiros habitantes. Eu acho que é um tema assim, ideal para a gente começar a saber de onde que surgiu São Paulo. Eu não vou me alongar muito, justamente para não ser algo meio maçante. Eu vou pedir para o Gui falar uns 2, 3 minutos sobre o assunto e apresentar um pouco o nosso ilustre palestrante convidado de hoje. Tá bom? Muito obrigado para todos vocês. O Paulo falou da preocupação nossa com o encontro e eu vou um pouco além. Nós somamos, o Paulo e o Guilherme aqui, somou anseios. Eu tenho um amigo de longa data
que é uma celebridade, a gente diz que não é uma entidade, o Padre Contieri. Então, o Padre Contieri é uma entidade repositória de conhecimento da história de São Paulo. A população, aliada à tecnologia, desaprendeu a fazer o social. E isso é uma coisa que está preocupando. Nós não desaprendemos, nós não sentimos mais cheiro. O WhatsApp não transmite o cheiro das pessoas. Não adianta pôr perfume. Nós queremos um evento onde as pessoas compareçam. As pessoas têm que ter contato uma com a outra. E o ser humano é um ser social, não é um ser isolado. Eu aprendi com o Padre Contieri que a civilização humana surgiu no deserto. E por que no deserto? Se eu errar, Padre, me corrija, por favor, não vai deixar eu falar bobagem aqui. Por que no deserto? No deserto não há a menor possibilidade de uma pessoa isolada sobreviver. Essa pessoa precisa ter alguém, nem que seja seu inimigo, porque isolado vai morrer. A ideia de congregar vocês num espaço pequeno, com bastante gente, é para que vocês se acotovelem mesmo. Vocês têm que dar uma cotovelada no outro, acha seu lugar. Por quê? Nós precisamos começar a nos relacionar de novo. Aí achamos um mote. O mote é nosso amigo cervejeiro. A cerveja faz o congraçamento, traz a alegria e a história contada por uma pessoa que tem autoridade para falar sobre isso. Eu quero lembrar aos senhores todos que aqui nós estamos trabalhando de duas maneiras. É história. Não existe futuro sem passado. Nós não podemos criar alguma coisa se nós não tivermos um alicerce. Nós não conseguimos criar alguma coisa se nós não tivermos calcado na história. São Paulo tem história. São Paulo não é essa cidade por acaso. Ela tem uma história. Ela tem uma fundação. Ela tem um porquê de ser. Vamos aprender hoje. Uma parte, porque não vai dar para falar tudo hoje. Então, essa é a questão do motivo da história. Outra coisa, eu assisti essa semana uma coisa muito interessante. Foram 2 horas de aula que eu tive. Foi com o seu Michio Nakamura, que é o dono da Jacto. O dono da Jacto teve um problema com a família. O dono da Jacto veio para o Brasil com somente a mala de roupa, não tinha mais nada. E hoje ele é um bruta do empresário. A Jacto é uma empresa de equipamentos agrícolas, para quem não conhece, é uma potência. E ele teve um problema de família, um problema que os filhos que não sabiam, não viveram o que ele viveu, brigaram, adoidaram, a ponto de quase que consumir a Jacto. Ele, numa sabedoria, importou do Japão uma pessoa, uma finalidade precipua de: você tem que fazer meus filhos conversarem. Vocês têm que fazer, você, contratei, só pode ir embora para o Japão de novo quando meus filhos estiverem conversando. Os filhos hoje conversam, a Jacto é uma potência e eles brigam o fato de termos história. Nós temos perspectiva de futuro. Hoje nós vamos resgatar essa história. O Padre Contieri é uma pessoa que conheço há uns 15, 20 anos, mais, né? Sei lá. Meu professor, meu orientador espiritual. Ele hoje não veio aqui fazer apologia católica, padre jesuíta,
diretor do pátio do colégio, e o pátio do colégio tem um museu, e no museu tem um acervo. O padre Contieri é o responsável pela guarda desse acervo. Ele está no pátio do colégio e está na cidade do Embu, na igreja do Embu, que é o chamado hoje Embu das Artes. Então, quando surgiu essa ideia de nós fazermos um encontro para fazer um social, e o mote era fazer história, e nós conhecermos uma coisa que pouca gente aqui conhece, não vou dizer que ninguém conheça, mas pouca gente deve conhecer, é a real história da nossa cidade. Então, vocês todos receberam um breve relato de um currículo do quem é o Padre Contieri, mas eu quero apresentar ao vivo e a cores aqui. Padre Contieri, eu gostaria que o senhor tenha a total desprendimento de estar aqui, falar uma conversa. Uma salva de palmas para o nosso Padre.